dar início ao podcast Arquivos Clínicos e hoje o episódio é sobre prontuário médico. Vamos dar início então ao nosso podcast. Eu sou Nelly Suzegan e vou apresentar para vocês os nossos ilustres médicos. Gustavo Gandra, Mirelle Andrade, Vitória Gregório, Gabriel Loureiro, Laura Bogo e Gianina Giuliatti. Então, para dar início no nosso podcast, vamos começar com a primeira pergunta para esses médicos maravilhosos que estão aqui comigo hoje. O que é um prontuário médico? Bom, o prontuário médico, ele é um documento único que é redigido a partir da experiência do atendimento e da prestação assistência à saúde. Ele é um documento de caráter sigiloso e científico e legal, a característica dele é que há uma continuidade de assistência da equipe multiprofissional para que haja uma longevidade do cuidado. Muito bom. Então, o prontuário do paciente não é apenas uma ficha clínica ou uma ficha de evolução do paciente? Essa é uma ótima dúvida, né? O pessoal geralmente acha que é só a evolução do paciente, mas na verdade o prontuário médico a gente tem conjunto de documentos que fazem parte da evolução da história clínica do paciente. Então a gente tem uma história mesmo, desde o momento que ele chega e até o momento que ele sai. Então a gente tem a evolução do paciente, a gente tem os exames complementares com os laudos médicos do paciente, a gente tem a prescrição de medicamentos, a gente tem a data de saída do paciente, a data de entrada. Então, tudo isso que remete à história do paciente, dele no hospital, dele no PS, a gente tem escrito lá. Então, tá tudo documentado, tudo certinho, para que a gente possa entender todo o contexto, como que foi atendido o paciente, tudo isso. A elaboração, então, desse prontuário é algo obrigatório ou é totalmente opcional do médico? Sim, a elaboração do prontuário é obrigação do médico e direito do paciente, porque, de acordo com o portal de consolidação 1/17 do Ministério da Saúde, é direito do paciente ter suas informações registradas e com letra legível. Muito bom. E existe um dever de guardar esse prontuário ou não necessariamente? Esse prontuário ele deve ser guardado e isso é feito pelo próprio médico ou pelo estabelecimento médico. Entendi. E por quanto tempo deve ser guardado esse prontuário? Então, antes de responder essa pergunta, acho que vale lembrar que existem alguns tipos de prontuário, né? O em papel, o eletrônico, digitalizado. O em papel, ele é guardado em papel mesmo. E o eletrônico, ele é feito em um sistema eletrônico e ele precisa ter um sistema de certificação. Então, os prontuários, eles podem ser apagados, excluídos, depois de 20 anos após o último registro desse prontuário. E quem que é responsável pela elaboração desse prontuário? Então, quem é responsável pela elaboração desse prontuário é o próprio médico que atendeu o paciente e também os profissionais que auxiliaram no diagnóstico e no tratamento desse paciente. Bom, agora nós vamos pegar umas perguntas que o pessoal está aqui mandando pra gente ao vivo. Uma delas é: como deve ser organizado o prontuário? Então, o prontuário ele tem que ser de fácil leitura e fácil interpretação. Ele deve seguir a ordem de anamnese, exame físico, folhas de prescrição e folhas de evolução comum para os demais assistentes da área. Entendi. Vamos para outras então. Outra pergunta então que mandaram pra gente foi: e de quem é a obrigação de organizar o prontuário? Então, a gente tem o diretor clínico e o diretor técnico. O diretor clínico é uma ocupação desempenhada pelo médico. Então, ele é responsável pelos prontuários e ele também tem a obrigação de controlar os plantonistas e de passar, né, esse cargo de chefia, né, de assim, comandar, né, os plantonistas
e ele é o responsável naquela instituição, por exemplo, um hospital. Agora, o diretor técnico, ele organiza os prontuários, então a gente tem essa diferença, mas basicamente a gente tem essas duas funções que, juntamente, complementar, elas organizam e são responsáveis pelo prontuário médico. Muito legal, né? Mas agora uma dúvida minha. O Código de Ética Médica, ele trata o prontuário? Sim, o Código de Ética Médica trata o prontuário, inclusive foi o que o Dr. Gustavo falou. Ele disse que deve haver um prontuário por paciente e o que a doutora Mirelle falou, o prontuário ele tem que ser, se for escrito à mão, com letra legível ou, por exemplo, ele também pode ser digitalizado, dentre as outras formas que já foram explicadas. Inclusive, deve haver uma ordem cronológica entre data, hora, assinatura e o número de protocolo do CRM. E a última coisinha. O médico ele não tem a obrigatoriedade de carimbar. A única obrigatoriedade é que haja o número dele cadastrado no CRM com assinatura que não esconda esse número. Nossa, muito interessante isso, porque a maioria acha que é só o carimbo, né? Não é o carimbo que importa, né? Isso. Bom, alguém quer falar mais algum ponto sobre essa discussão muito legal que a gente acabou de ter aqui? Então, eu acho muito interessante esse assunto, né, que os estudantes eles precisam saber o que está acontecendo. Gente, agora ao vivo tá acontecendo um julgamento sobre um médico que não fez nada do que a gente falou até agora. Vamos assistir. É vetado ao médico deixar de fazer o prontuário. É vetado ao médico fazer letra ilegível. É vetado ao médico deixar de tratar os pacientes com respeito e dignidade. Por isso, o Dr. Pedro, por faltar às aulas de ética, está condenado. Kiss me beneath the